Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Cortinhas.net. E dando continuidade a falando sobre o uso do Entity Framework para acessar bancos de dados já existentes, vamos agora mostrar como fazer um CRUD usando os recursos do Entity Framework. Você vai lembrar que nós criamos o projeto Vacinas, acessando um banco de dados que a gente criou na aula passada. E eu fiz algumas alterações aqui no projeto. A primeira delas foi pegar todas aquelas classes que estavam espalhadas e colocar numa pastinha Models dentro do projeto, isso para organizar um pouco mais a estrutura do código. Na aula passada a gente também criou um pequeno cadastro na tela principal do cadastro de doenças. E o que vamos fazer é fazer um cadastro completo desse cadastro de doenças, ok? Então, só para mostrar como ficou a tela, nós vamos ter um formulário com as listas das doenças, alguns botões aqui em forma de link que vai adicionar, alterar, excluir. Essas ações vão repercutir aqui na grid, tá certo? Um pequeno formulário que recebe o nome da doença, certo? É coisa bem simples, a gente fecha ele vai voltar para a tela anterior e fazer a operação que foi chamada, ok? E um formulário principal só para chamar essa tela de listagem de doenças. Vamos ver o software funcionando e eu explico a vocês como foi feito. Tá certo? Vou chamar aqui a tela. Pronto, aqui criou nossa tela, não tem nenhuma doença, mas você já pode ver que já tem os nomes dos campos da tabela doenças. Vou mostrar como é que isso acontece. Mas primeiro vamos aqui adicionar, vou adicionar aqui a doença gripe. Vou fechar o formulário e ele adicionou na grid o gripe. Se eu quiser alterar a gripe para virose, ele alterou para virose. E se eu quiser excluir, ele excluiu da lista. Bem simples, mas fazendo essas operações de CRUD básicas. Certo. Para você que não está familiarizado com o termo, o CRUD é uma sigla. CRUD significa as 4 operações básicas que podemos fazer com um banco de dados, que é a criação, a leitura, a atualização e a exclusão de dados, certo? Para tentar abstrair um pouco mais a operação de CRUD e deixá-la mais genérica, porque nós temos várias tabelas que vão ter a mesma operação, o que foi que eu fiz? Eu criei essa classe CRUD aqui, tá certo? Essa classe CRUD, ela está usando um recurso do C# chamado generics, tá certo? Que eu digo aqui que é um CRUD do tipo T, certo? Onde T é uma classe qualquer, tá certo? Dentro dessa classe eu faço uma instância da nossa classe banco de dados, que é o nosso Entity Framework, como mostrei na aula passada, e vamos ter aqui os métodos básicos do CRUD: listar, buscar uma entidade por ID, criar uma nova entidade, excluir, alterar e salvar, tá certo? Para listar, eu faço a seguinte operação: eu chamo o meu banco dados, eu seto que esse banco é do tipo que está sendo informado no CRUD e peço para listar. E assim ele retorna uma lista do tipo T, que é o tipo que vai ser passado para o CRUD. O buscar segue o mesmo princípio, a mesma ideia, usando o método find. O criar, a gente seta e dá um add. O excluir, a gente busca. A gente poderia usar esse método buscar, mas eu estou deixando aqui o set só para mostrar como é que faz isso. A gente busca e manda remover. O alterar é um pouquinho diferente, porque a gente diz que a entrada, que é esse modelo, vai ficar no status de modificado. Beleza? Isso são as operações básicas com o Entity Framework.
mas no final de cada ação dessa nós precisamos fazer uma persistência para os métodos de alteração, exclusão e criação. Está aqui no método salvar, que a gente chama o bd.savechanges. Ok? Esse aqui é o nosso CRUD genérico. Ele vai servir para todas as telas. Vamos usar em todas as telas. Ok? Então, onde ele está sendo usado nesse nosso sistema? Aqui no formato de lista, eu vou acessar aqui o código e vamos passo a passo mostrar como a gente fez. Aqui na minha tela, no meu formulário, eu criei uma instância de CRUD do tipo doença. Então, a minha classe genérica vai passar a entender que ela precisa referenciar coisas da tabela doença, ok? E é assim que generics funciona. Quando eu mando criar, chamado de criar do tipo T, e esse tipo T é doença, ele sabe que aqui vai ser doença e vai salvar uma doença no banco de dados. Então, instanciamos o nosso CRUD. Assim que o CRUD é assim que a tela é criada, nós vamos na grid, esse é o nome que eu dei para a grid, e dizemos ao data source dela que receba CRUD.listar. Isso vai trazer do banco todas as doenças e jogar para a grid. É a primeira coisa que ele faz. É por isso que a tela recebe todos os campos da tabela. Ok? Isso pode ser personalizado, mas o objetivo do nosso vídeo hoje não é esse. Ok? Vamos aqui para os links que estão na tela. Vamos primeiro para o link adicionar, que é esse aqui. Certo? O que o adicionar faz? Vamos abrir aqui. O adicionar, a primeira coisa que ele faz é chamar o formulário cadastro doença, que é esse formulário aqui. Certo? Vamos ver o que tem dentro do código desse formulário. Dentro do código formulário, ele tem um construtor padrão e eu criei duas propriedades que vão nos auxiliar a recuperar e inserir dados nesse formulário. Uma primeira propriedade é ID, onde eu vou poder passar o ID que vai servir para a gente na hora da alteração, e o nome doença, que vai nos ajudar a tanto criar uma nova doença ou alterar uma doença no banco. Então, quando eu seto uma nova doença, ele joga no txt, nome doença, text, o valor que está sendo passado para ele. E eu consigo recuperar desse txt também o mesmo valor. Ok? É assim que funciona. Essa é uma tela bem simples. Então, na lista doenças, eu instancio esse formulário, dou um show dialog. Depois eu faço o quê? Eu venho aqui, crio uma nova instância de doença, que eu chamei doença model, coloquei o nome dele, pegando a propriedade do meu formulário CAD doença, que eu mostrei agora. Tá certo? Isso aqui vai buscar o valor lá do txt. Tá certo? Depois eu chamo meu CRUD, mando criar e depois salvar. E por fim atualizo a lista. Certo? Vamos ver o funcionamento disso. Vou adicionar aqui gripe. Ele chamou o formulário e adicionou no banco e atualizou a grid com gripe. Tá certo? Vamos para o método alterar. O alterar, ele tem um pouco mais de código, porque nós instanciamos o formulário cadastro doença e nós passamos para esse formulário o ID e o nome da doença que a gente está marcado na grid. Para pegar esse valor da grid, você faz o seguinte: pega a grid, current row, pega a célula onde está o valor que você quer buscar. No caso, o ID está na célula 0 e o nome está na célula 1. Então eu passo para as minhas propriedades esses dois valores. Isso faz com que quando eu chame a tela de cadastro doença, ele vá o valor para lá.
ok? Como eu estipulei na minha propriedade, nome doença, que ele seta o text box na tela, ok? Depois, quando essa janela é fechada, ele vem para cá, eu vou no meu banco de dados, busco a minha doença, a doença pelo ID que foi informado no cadastro, que foi pego aqui no começo. Depois eu atualizo o campo que eu quero modificar, por exemplo, nome doença. Eu peguei o do banco, atualizei o nome com o nome que está lá na tela. Depois eu venho no meu CRUD, alterar e mando salvar. Ok? E depois atualizo a lista. A exclusão é bem simples. Eu só recupero o ID da grid, mando excluir por ID e salvar e atualizo a lista. Ok? Essas alterações bem básicas são bem simples e podem ser facilmente replicadas em outros cadastros. Vou testar alterar, como eu falei para vocês. Coloquei aqui virose, vou fechar, posso excluir funcionando também, ok? Lembrando que aqui não foi feito nenhum tipo de controle de validação. Eu não estou usando nenhum partner mais apurado para construção desse CRUD ou um partner para injeção de dependência. Então, porque o objetivo é apresentar como fazer um CRUD genérico, certo? E usar o CRUD com o acesso que a gente fez na aula passada ao banco de dados usando o Entity Framework. Então, isso aqui é a forma mais básica de você criar um pequeno CRUD para um pequeno projeto que você está construindo. Certo? Existe muito material no site da Microsoft, no MSDN, como você usar partners mais sofisticados para resolver os seus problemas. Ok? Eu gostaria de lembrar que esse código que foi feito agora está disponível no meu GitHub. Eu vou colocar um link na observação desse vídeo e você vai poder acessar esse código, baixar e alterar ele à vontade. Obrigado por acompanhar mais uma vez o nosso curso, as nossas videoaulas, curtinho.net, e até a próxima.